Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, chegamos a esse dia do término do Campeonato Brasileiro, a rodada final, a eletrizante rodada final do Campeonato Brasileiro 2023. Estamos aqui por causa da disputa do título? É claro que não, tanto que no vídeo da segunda-feira eu já dei o parabéns para os Palmeiras. Para os Palmeiras é bom, para o Palmeiras pelo título nacional. Parece até que é mais de um Palmeiras que jogou pela forma como atropelou o Botafogo. Mas estamos aqui pela disputa indigesta da última vaga para a Série B ou a luta contra o rebaixamento. Essa é uma disputa emocionante, essa é uma das disputas que mais empolga o torcedor que não é vascaíno, santista ou do Bahia, torcedor baiano, se bem que o baiano tem a vitória, mas o torcedor do Bahia, enfim, vocês me entenderam. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre o seguinte: qual dos três é o torcedor mais desesperado no dia de hoje? Torcedor do Santos, torcedor do Vasco ou torcedor do Bahia? Eu quero dividir esse vídeo em dois flancos. Primeiro, as probabilidades de rebaixamento de cada um deles e depois os adversários que eles vão enfrentar e o que eu acho que vai acontecer. Isso é apenas a minha opinião. Por uma análise superficial de números, não existe nenhuma base científica para o que eu estou falando. Eu só estou aqui para me divertir vocês, e com alguma sorte a gente pode rir junto desta situação toda que se criou. Bom, probabilidades de rebaixamento de acordo com a matemática da UFMG. Tá? Alguém lá na UFMG fez esse estudo. Neste exato momento, apenas 3 times podem cair: Bahia, Vasco da Gama e Santos. Temos apenas uma vaga, e de todos, de acordo com as probabilidades matemáticas, o Bahia, que é o que nesse momento está na zona de rebaixamento, é o time que tem mais chances de ser rebaixado, com 68,9%. O Vasco da Gama tem 24,9% de chances de cair, e o Santos, por incrível que pareça, depois de toda a força que o time da Baixada Santista fez para ser um dos piores times do Brasil em 2023, só tem 6,2% de chances de rebaixamento. Antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro para os torcedores de Bahia, Vasco da Gama e Santos que, por incrível que pareça, eu sou solidário com vocês. Tudo bem, eu vou zoar os seus times, mas não é pelo prazer sádico de fazer a zoeira. Eu sou solidário. Vocês são vítimas, vocês torcedores são vítimas de administrações muito ruins, e eu acho que vocês deveriam cobrar dos seus dirigentes para que os seus times sejam melhores no ano que vem, independentemente de qual campeonato vocês vão disputar. Se for Série B, boa sorte; se for Série A, boa sorte. O que diz a tabela de pontuação? Bahia está na 17ª posição com 41 pontos, o Vasco na 16ª posição com 42 e o Santos na 15ª posição com 43. Todos os times com 37 jogos. E entre os critérios de desempate, que é importante verificar aqui quem tem mais vitórias, quem tem mais empates, enfim, saldo de gols, todos, por incrível que pareça, têm 11 vitórias, por incrível que pareça. Mas o saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate depois do número de vitórias, está aqui indicado o seguinte: o Bahia tem menos 6, o Vasco tem menos 11 e o Santos tem menos 24. Então, em um eventual empate de pontos entre Bahia e Vasco e Bahia e Santos, o Bahia vai levar vantagem porque tem a defesa menos vazada, ou a menos pior nesse caso, com menos 6 gols. O Vasco, de novo, tem menos 11 gols de saldo e o Santos tem menos 24 gols de saldo. Olhando para essa perspectiva, o Santos e o Vasco precisam ganhar os seus jogos, e se um deles perder, tem que torcer para o Bahia não vencer ou empatar. E eu estou dizendo o óbvio aqui. Mas é claro que a gente tem que analisar os adversários que eles vão enfrentar na rodada que acontece hoje, todos os jogos às 9h30 da noite. E aí você prepara a pipoca, o refrigerante, a Smart TV, o tablet, o computador para assistir a tudo. Eu, por exemplo, vou fazer isso. Eu vou ter a televisão assistindo o jogo que, para mim, na minha modesta opinião, é o principal,
que é Vasco e Red Bull Bragantino. Eu acho que essa é a missão mais difícil das 3. E vou deixar no tablet Santos e Fortaleza. E no computador eu deixo ali Bahia e Atlético Mineiro, que também é uma missão indigesta, porque, querendo ou não, o Atlético Mineiro ainda tem chances de conquistar o título. É claro que conta com a presença do Batman montado em cima de um dinossauro, parando o jogo do Palmeiras e fazendo com que todos os jogadores do Palmeiras fiquem abobalhados com essa visão. E aí o Cruzeiro vai lá e goleia o Palmeiras de 4-5-0. E, coincidentemente ou não, o Atlético Mineiro vence o seu jogo de 5-0 do Bahia e conquista o título brasileiro. E aí eu joguei um vídeo fora na última segunda-feira. Vamos lá. Na minha modesta opinião, o Vasco só não cai porque a missão do Bahia é muito complicada. Se bem que o Bahia em casa, ele pode aprontar para cima do Atlético Mineiro, que, sinceramente, os jogadores do Atlético Mineiro vão olhar pro Felipão, o Felipão vai estar com aquela cara cabisbaixa, eles não vão correr. Eles não estarão imbuídos e motivados. O Bahia tem mais chances de vencer o Atlético Mineiro em casa, e o time do Bahia, pelos investimentos dos 3, é o que mais investiu. Eu concordo com quem diz que ele foi o time que mais decepcionou dos 3, porque, sinceramente, quem acompanhou os bastidores do Santos sabe que o time da Baixada estava com sérias complicações, já tinha feito um campeonato paulista muito ruim, quase foi rebaixado no Paulista, então o Santos está se segurando pelas tabelas. Porém, para depender só de si, o Vasco tem a missão mais complicada contra o Red Bull Bragantino. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino ainda busca uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Precisa ganhar o seu jogo e contar com que o Grêmio perca a sua partida contra o Fluminense. Algo que particularmente eu acho que não vai acontecer, porque a última coisa que o Fluminense quer é colocar o time principal e ter alguma contusão antes da ida para o Mundial. Então, o Grêmio deve vencer esse jogo, o Red Bull Bragantino deve ficar com a vaga dos playoffs da Libertadores e o Grêmio vai para a fase de grupos direto. De qualquer forma, o Vasco, na minha opinião, só não cai porque depende dos outros e os outros vão ter problemas. Se dependesse só do Vasco, o Vasco estava rebaixado e, na minha modesta opinião, do que eu vi do Vasco, o Vasco merece cair, porque é um time muito ruim. O jogo que deveria ter salvado o Vasco era o jogo contra o Corinthians em casa, toma de 4-2 em casa para o Corinthians, apresentando um futebol horroroso. Então, se eu pudesse escolher, se eu tivesse esse poder de escolha, o rebaixado seria o Vasco ou o Santos. O Santos também tem uma parada complicada contra o Fortaleza, mas eu acredito que a torcida dentro da Vila Belmiro vai empurrar tanto o Santos que, se bobear, o Santos vai conseguir pelo menos um empate contra o Fortaleza e se salvar de alguma forma, levando em conta que Bahia e Atlético Mineiro deve sair um empate ali, pelo menos. E eu até acho que o Bahia pode, de repente, vencer o seu jogo contra o Atlético Mineiro. De novo, o time do Felipão já vai entrar em campo sabendo que é uma missão impossível vencer o campeonato. Dito isso, olha, considerando todos os resultados apresentados, o Vasco que se cuide contra o Red Bull Bragantino, o Santos contra o Fortaleza pode vencer, e o Bahia também pode arrancar um empate contra o Atlético Mineiro. Me arrisco a dizer que o Vasco está rebaixado? Não sei, não tenho bola de cristal, mas se tudo acontecer conforme a temperatura normal e a pressão equilibrada, o Vasco pode começar a preparar o seu passaporte para a Série B, a sua ida para a Série B. Se eu errei, dane-se, eu não me importo. Eu só tô aqui para me divertir agora, eu só tô aqui para zoar porque o meu time, o São Paulo, não foi rebaixado e ainda ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo, que é o adversário que ele vai enfrentar na quarta-feira em casa. Então, torcedores do Vasco, tentem não me xingar. Xinguem o diretor de futebol, o presidente do clube, o treinador. Eles são os principais culpados por eu fazer esses comentários um tanto quanto capciosos e maldosos a respeito do seu time. Torcedor do Santos, vocês só não vão sofrer o rebaixamento porque existe o Vasco no caminho de vocês. Mas se cuida, fiquem espertos, apoiem o Santos hoje à noite contra o Fortaleza para pelo menos arrancar um empate. E aí, galera do Bahia, repense também os conceitos, porque o investimento feito no Bahia para ficar na zona de rebaixamento até agora
é de se repensar também se o Bahia não merece cair, porque é muita incompetência e muita má administração financeira. Parada indigesta contra o Atlético Mineiro, mesmo que o Atlético Mineiro entregue a rapadura e pense, não temos mais o que fazer aqui, então vamos deixar o coleguinha se salvar. Pode acontecer? Claro que pode. De novo, o campeonato está decidido, o vice-líder do campeonato dificilmente vai alcançar o Palmeiras em pontos, depende de muita coisa e um verdadeiro milagre no saldo de gols, então acho que a vida do Bahia ficou um pouco facilitada. Tem base científica e matemática tudo o que eu falei? Não. Então, por favor, não venham encher meu saco. Eu só estou aqui pelo bullying, só estou aqui pela diversão, só estou aqui pelo hype e das visitas que eu vou receber por causa desse vídeo de futebol, porque eu percebi que vocês gostam quando eu falo de esportes na internet. E é isso. Quer me pegar na porrada? Vai lá no @oeduardomoreira ou se inscreva nesse canal que eu respondo todos os comentários maldosos que vocês fizerem porque eu critiquei o seu time. Acesse o eduardomoreira.com.br porque todo dia eu tô publicando conteúdo de tecnologia, cultura pop e entretenimento. E é isso. Eu sou Eduardo Moreira, podem me processar. Um grande abraço e até a próxima.